O primeiro ponto do motivo da insegurança, né, e do ciúme nas relações, que eu descobri na minha jornada, o primeiro ponto é o estigma do término. Por quê? Quando você conhece sua mãe, por exemplo, ou seu irmão, a sua família, ou os seus amigos, você já começa se relacionando com eles pensando que aquela relação vai acabar? Nossa, mãe, em algum momento a gente vai terminar, né? Não existe isso, entendeu? Você começa todas as suas relações sem pensar que elas vão terminar. Então, o namoro é diferente. A relação amorosa, infelizmente, ela carrega esse estigma de término, desde o início. Então, quando você começa a se relacionar com a pessoa, você já começa a se relacionar pela perda. Então, constantemente, assim, de forma inconsciente, você é atormentado por essa ameaça de fim, né? Então, você passa a ter medo de perder a pessoa. Por isso que a gente tem tanta insegurança nas relações amorosas, entendeu? E não tanta insegurança assim nas outras relações. Então, eu acho que a solução para isso, assim, que eu descobri com o tempo, foi a seguinte: quando você começa a se conectar com as pessoas, né, às vezes nem ficou com a pessoa, você só conversou, a partir dessas primeiras conexões, já tenha em mente que aquilo ali é uma conexão eterna, entendeu? Que nem você tem com um amigo. Quando você faz uma amizade nova, você não carrega esse luto, entendeu? É como se fosse um luto antecipado. Você não carrega isso nas suas conexões de amizade. Nas relações amorosas, a gente carrega esse luto antecipado. Então, a primeira coisa que você traz pro egrégora daquela relação já é esse luto, já é essa falta. Ou esse medo da falta, essa perda, esse negativo. Então, você não começa pelo positivo. Então, é muito importante fazer essa transferência. Eu comecei a transferir. Então, se eu conheço uma pessoa que eu possa vir a me envolver amorosamente, eu não penso nisso assim tanto. Eu penso mais, nossa, uma conexão aqui pra vida, entendeu? Então aí, eu acho que assim, se você já carregando isso desde o início, a tendência é que você consiga progressivamente manter isso, por mais que você oscile, porque você sempre vai oscilar, não adianta. Mas aquilo vai se tornando cada vez mais constante conforme você pratica aquilo na sua mente, entendeu? O segundo ponto que eu acho que constrói essa base da insegurança e do ciúme nas relações é a própria questão da autoestima, que parece meio banal até falar isso, porque todo mundo hoje em dia fala de autoestima, né? Mas o que seria isso? Seria basicamente assim, você tá sempre achando que as qualidades estão no outro e não em você. Então, por exemplo, você se interessa por uma pessoa, ou você até se apaixona por uma pessoa, porque você acha a pessoa encantadora, você acha a pessoa solar, você acha a pessoa inteligente, você acha a pessoa talentosa, você acha a pessoa confiante, você acha a pessoa interessante, entendeu? E quando você está na presença dela, você sente o transbordar dessas qualidades e você acha que essas qualidades que estão ali em abundância estão naquela pessoa. Mas essa abundância, na verdade, quem está experimentando ela é você, então ela é sua, em primeiro lugar. Aquela pessoa, ela foi só uma ponte, um instrumento, entendeu? Só que a gente tende a deixar de se protagonizar e a protagonizar um instrumento, entendeu? Esse é o erro humano nas relações. É isso que faz a gente se interessar pelo outro obsessivamente, se interessar até mais pelo outro do que por si só. Você passa a ser até um instrumento do outro. Então, olha a inversão de valores, entendeu? Eu acho que, então, o ponto assim, principal disso, para você ter uma boa autoestima, é você ter a percepção de que todas as qualidades que você encontra no outro, você tem já em você. Você só precisa manifestar aquilo. Então, que ótimo, seja grato, né, por ter encontrado aquela pessoa e por você ver nela qualidades que você também possui, e mesmo que você ache que são habilidades que você ainda de forma prática não possui, você é totalmente capaz de possuir. Então, assim, o outro vai ser sempre um instrumento. E é um instrumento bom, e por isso você vai ser grato, porque muitas vezes esse outro é um espelho, ele tem aquelas qualidades realmente.
mas ele te mostra a possibilidade de você tê-las também, você também as possui. Então você parte assim, a se relacionar com o outro dessa abundância, né, de qualidades, de emoções, né, de positividade, e não da escassez. Você não está buscando alguma coisa, né, você não está se deparando com alguma coisa que está fora. Os encontros, eles são maravilhosos porque você está protagonizando eles, entendeu? Então tornar-se protagonista é ter essa percepção de que tudo que é maravilhoso no mundo e nas pessoas, elas estão em você, você participa daquilo. Então, dessa forma, você também supera o ponto 3, que o ponto 3 seria a falta de autossuficiência energética, como se você deixasse de perceber a sua fonte interna de energia e você começasse a achar que a fonte de energia, da sua energia, está fora, né? Muitas vezes nesse outro. Então, quando você percebe que você possui todos os instrumentos, toda essa fonte, né, de abundância de qualidade, de amor, de positividade, quando você percebe que isso está dentro de você, você passa a ter o que? Autoestima, e isso é o que? Energia. Então você passa a ter energia para fazer coisas, para estar no mundo, para viver a vida, desfrutar de tudo sozinho, sem precisar de alguém para te trazer uma energia, para te ancorar, entendeu? Então isso é autossuficiência energética. E a falta dela é que causa insegurança e ciúme nas relações. Óbvio, porque se você começa a achar que a tua fonte de energia está fora, que as qualidades estão fora, você começa a achar que você pode perder aquilo, porque está fora, né? Então o que está fora se movimenta, né? Em permanência, né? Então vocês têm medo de perder, isso é insegurança. E aí isso também faz você sentir ciúme. Também o quarto ponto, inveja da liberdade. Muitas vezes a gente tem bloqueios que nos impedem de protagonizar a nossa vida. Porque quando a gente tem uma autoestima baixa, por exemplo, a gente acredita que não temos, né, que a gente não tem muitas qualidades, muitos meios de se locomover, de se movimentar no mundo, você começa a se bloquear. Né? Você começa a se limitar, você começa a ter essa autoimagem de uma pessoa limitada, então você começa a não se permitir experiências como, sei lá, conhecer pessoas novas, lugares novos, fazer novas conexões, expandir. Então você começa a não ter essa liberdade, isso não é natural para você, você não expande. Aí quando o outro se expande, começa a se expandir, você sente inveja da liberdade do outro. Então muitas vezes o ciúme que você está sentindo é mais inveja do que ciúme. Você queria estar fazendo exatamente aquilo que o outro está fazendo, entendeu? Mas você possui bloqueios internos e você, de forma inconsciente, castra o outro, porque você mesmo está se sentindo castrado. Então esse é um ponto assim que eu acho bem nebuloso, porque assim, perceber isso em si é um pouco difícil, assumir também certos bloqueios, mas eu vi que muitos sentimentos, muitas ações, muita coisa da fala são permeadas por esse sentimento bem inconsciente, que opera sutilmente o tempo inteiro. Número 5. Vontade de ser único e especial. A vontade de você ser único e especial, ela surge de uma não aceitação da solidão espiritual. O que seria a solidão espiritual? Eu chamo de solidão espiritual o simples fato de você aceitar que você é um ser único, individual por si só. Não vai existir nenhuma Juliana igual a mim, com a mesma combinação genética, biológica, filosófica. Não tem, entendeu? Isso aqui tem início, meio e fim e é uma coisa só que não se repete. Então, eu estou sozinha dentro dessa experiência de Juliana. Não tem uma outra consciência fora dela que vá observar e vivenciar as experiências dessa perspectiva de Juliana. Então, Juliana, como consciência, né, como consciência de Juliana, é única. Logo, sozinha, que a gente vai associar a uma solidão, a um peso, a um fardo. E o tempo inteiro a gente fica numa tentativa de dividir esse fardo com o outro, como se fosse possível transferir essa experiência para o outro.
Acontece que a conexão que você tem com o outro, ela só acontece realmente quando você tem percepção primeiro de que você tem uma experiência, consciência que é só sua, e que essa consciência que é só sua, ao mesmo tempo, ela é uma consciência do todo. E aí esse todo inclui o outro, entendeu? Então aí você se une ao todo, consequentemente a esse outro. Agora, esse pontapé inicial, que seria a experiência de Juliana, ela não tem como ser 100% compartilhada. Então, você está sozinho, você tem que aceitar isso. Essa solidão espiritual, ficar em paz com ela. Depois que você fica em paz com ela, você fica de bem, fica tudo tranquilo, né? E a vontade de ser único, especial, vem dessa necessidade de uma confirmação externa de que você está sozinho. Como se, é muito estranho, como se você precisasse do outro para te confirmar que você é você, sabe? E isso não faz sentido. Você tem que ter essa autoafirmação interna, através da meditação, da consciência de si mesmo, e ter muita gratidão em relação a isso, a tua própria existência, assim, o teu valor existencial, entendeu? Que é único e especial e ninguém vai testemunhar isso, senão você mesmo, entendeu? Acabou. Você acabou que você não falou nada, só eu que falei.